E aí pessoal, mais um vídeo de Photoshop no canal. Vocês sabem que o Photoshop é um programa cheio de opções e detalhes. Alguns desses detalhes podem não ser conhecidos por vocês, se você conhecesse te ajudariam bastante no seu dia a dia usando o programa. Por isso nesse vídeo eu vou listar 10 dicas, 10 detalhes do Photoshop e espero que alguns deles sejam úteis para você. Beleza? Vamos lá! Dica número 1. Quando você está usando a ferramenta Brush, você pode alterar o size e o hardness dele, não somente por esses ponteiros aqui, mas existe uma forma mais rápida e melhor para você fazer essa alteração. Segurando o botão Alt do seu teclado, clicando com o botão direito do mouse e arrastando o seu mouse para a direita, você aumenta o tamanho do seu brush, e para a esquerda você diminui o tamanho do seu brush. Além disso, também segurando o Alt e segurando o botão direito do mouse, se você arrastar para cima, você diminui o hardness do seu brush. E se você arrastar para baixo, você aumenta o hardness do seu brush. Isso facilita bastante o seu trabalho porque você está vendo a alteração em tempo real. Então o trabalho fica bem mais rápido aí e dinâmico para você. Dica número 2. Muitas vezes quando você está trabalhando em um documento com muitas camadas, você quer tirar e colocar a visualização dessas camadas para ver como está ficando o seu trabalho. Isso se torna meio chato se você tiver que clicar um por um nos olhinhos para tirar a visualização das camadas que você quer. Mas um detalhe do Photoshop é que você pode clicar em uma camada e arrastar e tirar a visualização de várias ao mesmo tempo. Da mesma forma você pode clicar e arrastar e voltar a visualização de cada uma delas. Um outro detalhe do Photoshop é que se você quiser visualizar apenas uma camada, como a camada aqui desse quadrado vermelho, eu posso simplesmente segurar o Alt e clicar sobre o olho dessa camada. Ele vai tirar a visualização de todas as outras camadas e vai deixar somente a que eu escolhi visível. Para voltar a visualização como estava, eu seguro o Alt e clico sobre ela de novo e as outras camadas voltarão a ficar visíveis. Dica número 3. Quando você quer transformar um objeto, você pode vir aqui no menu Edit, Transform, Scale ou simplesmente apertar o Ctrl T. Ele vai entrar nessa opção que você pode aumentar, diminuir o seu objeto. E mesmo se você pegar aqui nos quadradinhos do centro, você vai continuar alterando o tamanho dele. Se você quiser colocar uma inclinação diferente, você pode vir aqui no Edit, Transform e Scale, por exemplo, para fazer essa inclinação. O que algumas pessoas não sabem é que se você apertar o Ctrl T e segurar o botão Ctrl, você vai ter muito mais liberdade sem precisar ficar alternando aqui no menu. Por exemplo, pegando aqui pelos cantos, sem apertar o Ctrl, eu vou alterar o tamanho, mas se eu segurar o Ctrl, eu vou estar controlando totalmente o ponto. Posso dar a impressão aí de perspectiva, encaixar um quadrado colorido sobre uma imagem que eu estou fazendo, para você ter maior liberdade. Da mesma forma, se você apertar o Ctrl e pegar aqui nos cantos, você vai conseguir dar a mesma inclinação que a opção Scale te dá. Dica número 4. Pode ser que com você já tenha acontecido de você estar usando o seu brush ou alguma outra ferramenta e de repente o modo de visualização dela troca desse padrão para esta cruzinha e aí você perde totalmente a noção do que você está fazendo. Eu confesso para vocês que antes de conhecer esse detalhe do Photoshop, eu já reiniciei o meu computador algumas vezes para que ele voltasse à visualização padrão. Mas não precisa reiniciar o seu computador, basta apertar o botão Caps Lock. Dica número 5. Quando você aperta a tecla Tab, ele oculta as janelas do seu Photoshop para que você trabalhe com mais espaço. E se você apertar a tecla F, ele deixa nesse modo de visualização que você tem liberdade na área que você está trabalhando. Se você apertar mais uma vez, ele deixa o seu Photoshop em tela cheia. Isso aqui é muito útil para quando, por exemplo, você vai trabalhar por muito tempo com uma ferramenta. Isso é muito comum quando você vai fazer cortes grandes com a pen. Ou então se você trabalha em um monitor não muito grande para você ganhar espaço e principalmente para você impressionar aquele seu cliente ou aquele seu chefe que está assistindo você trabalhar. Se você trabalhar de tela cheia e conhecer os atalhos de teclado, você vai parecer o deus do Photoshop. Dica número 6. Você pode alterar a opacidade de uma camada com atalho de teclado. Para isso, você precisa apenas deixar a camada que você quer alterar selecionada, deixar a Move Tool selecionada e então basta digitar a opacidade que você quer para que ele coloque, por exemplo, aqui 55 de opacidade. Vou deixar 55, ele colocou 55. O detalhe é que se você apertar 0, ele vai deixar em 100%. Se você apertar 2, ele deixa em 20, 4 ele deixa em 40, 6 ele deixa em 60. Ele faz isso para facilitar porque ele sabe que geralmente as pessoas testam a opacidade de 10 em 10%. Mas se você quiser um valor menor do que 10%, você deve digitar, por exemplo, 0,5 para 5% de opacidade. E se você quiser 0 de opacidade, tem que digitar 00. Dica número 7. Quando você tiver com cores diferentes aqui no seu foreground e background, você pode resetar essas cores, ou seja, voltar para preto e branco apenas apertando a tecla D do seu teclado. E você pode sempre inverter, seja qual cor que seja, as cores aqui do background e foreground, apertando apenas a tecla X. Isso aqui é muito útil, principalmente quando você está trabalhando com máscaras aqui no Photoshop. Dica número 8.
Quando você está trabalhando com caixa de texto no Photoshop, os dois Enters do teclado têm funções diferentes. Se você estiver com seu cursor no meio do seu texto e apertar o Enter padrão do seu teclado, ele vai simplesmente jogar aquela linha para baixo. Porém, se você apertar o Enter do seu teclado numérico, ele não vai jogar o texto para a linha de baixo, ele vai fazer a mesma função desse botão confirma aqui de cima, ele vai confirmar a edição da sua caixa de texto. Dica número 9. Você pode criar guias facilmente para diagramar o seu documento aqui pelo menu View, New Guide Layout. Assim que abrir a janela, você pode ativar a opção Colunas e Linhas e escolher aí o número de colunas e linhas que você quer no seu documento, que ele vai dividir o seu documento exatamente nos valores que você colocou aqui. Se você não quiser dividir o seu documento, mas você quiser criar linhas com distâncias específicas aqui, é só você digitar um valor aqui no canto que ele vai criar as linhas e as colunas separadas pelo valor que você colocou. Você também pode configurar o gutter, que é o espaço entre as colunas e as linhas. Isso aqui é muito usado em diagramação de texto e revistas, por exemplo. Esse tipo de controle você vê quando você cria documentos no InDesign. Isso aqui também é possível no Photoshop por esse menu. E além disso, você pode colocar margens no seu documento, por exemplo, colocar uma margem de 2 centímetros aqui em todo o documento, facilmente também aqui por essa janela. Basta dar OK e suas guias estão prontas. Dica número 10. Você pode alterar a cor do seu Photoshop vindo no menu Edit Preferences Interface, deixar ele mais claro, mais escuro. E se você apertar o botão Ctrl Shift Alt enquanto você clica nas opções, você vai ver aí um easter egg do pessoal da Adobe dentro do Photoshop. Então é isso, pessoal, agradeço você que viu esse vídeo até agora. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, que isso ajuda bastante na divulgação do canal. Deixe aqui nos comentários para eu saber qual dessas dicas você não conhecia e vai ser útil para você daqui para frente. Comente também alguma dica que você conhece e você acha muito útil, muita gente não conhece no Photoshop. E se inscreva no canal para receber os próximos vídeos, beleza? Valeu, pessoal, abraço!